Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buais. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Inclusive eu ia falar isso também, um dos fatores essenciais da retenção é você ajudar o novo distribuidor a patrocinar alguém logo. Porque quando ele patrocina, ele se sente responsável e ele também começa a se colocar na posição de patrocinador e ele começa a fazer o mesmo acompanhamento que você fez. Quando ele começa a acompanhar no novo distribuidor, colocar em prática o que ele aprendeu com você, ele começa a valorizar mais ainda o que você fez por ele. E esse vínculo se fortalece. Então é a mesma coisa quando o pai tenta ao longo da vida ensinar uma série de coisas para o filho e o filho não entende. Depois que esse filho tem um filho, muda completamente a percepção, porque ele percebe que, puxa, nossa, agora eu entendi por que meu pai fazia aquilo. Nossa, agora eu valorizo. É essencial você patrocinar alguém abaixo do seu novo distribuidor e ajudar ele a acompanhar, porque nesse processo ele vai aprender a importância do patrocínio responsável. É nessa hora que ele vai aprender o valor da linha ascendente. É nessa hora que ele vai entender o valor do patrocinador. Isso tudo é uma mecânica que a gente ensina em detalhes no programa. Inclusive é importante fazer um paralelo. No desafio de 7 dias, você entra em ação. Mas a partir do 7º dia, você começa a ter o desafio da superação, plano de 90 dias, onde você vai ensinar o seu grupo e ajudar o seu grupo a realizar o desafio de 7 dias, a cumprir o desafio de 7 dias. E nesse processo, você vai junto, você vai fazer, você vai acompanhar, você vai pegar a lista de nomes dele junto com ele, vai avaliar os nomes, vai falar com ele, olha, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, essa orientação, esse trabalho em equipe faz toda a diferença. Um dos principais fatores de retenção, anotem aí, gente, isso é vital, na verdade é um ponto que pode fazer uma grande transformação no negócio de vocês. Sabe o que dá muita retenção? Trabalhar em dupla. Quando você está sozinho no negócio, você está vulnerável. Quando você trabalha em dupla, você não está vulnerável. Uma pessoa acaba ajudando a outra na questão emocional. Então, na época que eu aprendi marketing multinível, na verdade eu usava lá o sistema do ABC, né? Que eu explico inclusive também no desafio de 7 dias. Existe um sistema de vendas do ABC. Talvez vocês conheçam, talvez não, mas é importante entender que isso é a base do marketing multinível mundial. As principais empresas de marketing multinível desenvolveram seus grupos a partir do ABC. O que é o ABC? É quando você, como instrutor, vai junto com um aprendiz fazer alguma coisa relacionada ao negócio. Então, por exemplo, eu sou patrocinador, eu vou com o meu novo distribuidor ensinar ele a fazer uma apresentação. Ou eu vou junto com ele ensinar ele a fazer um acompanhamento. Eu vou junto com ele ensinar a fazer uma demonstração de vendas. Mas não é que eu vou ensinar de forma teórica. Eu vou fazer junto com ele. Eu vou fazer na frente dele. Porque quando você começa a trabalhar nesse sistema triangular, quando o seu patrocinado vê o que você faz com o convidado dele, ele começa a entender toda a mecânica do negócio e daqui a pouco ele vai ser capaz de fazer a mesma coisa com os convidados do distribuidor dele. E aí a coisa começa a duplicar. Quando você fala só de teoria, não dá, porque as pessoas não entendem. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Principalmente elas não têm a confiança para ir lá e fazer. Agora, quando elas vão junto com você, por que elas se sentem confiantes? Porque você está lá como um ponto de segurança, você é um apoio. Se der alguma coisa errada, ele sabe que você vai ajudar. E se der alguma coisa errada, ele sabe que você vai estar do lado dele, motivando e que de alguma maneira vai ter um aprendizado naquela situação. Então as pessoas, elas de repente não estão dispostas a fazer sozinhas, mas quando elas estão junto com o patrocinador, elas fazem. E esse processo de transferência de responsabilidade vai acontecendo de maneira mais natural. É fundamental também trabalhar em dupla. E essa dupla é o quê? Você com o seu patrocinador, e se o seu patrocinador não está ativo, não está junto com você, escolha alguém da sua rede, né, ou ascendente ou descendente que seja, para começar a trabalhar em dupla. Quando trabalha em dupla, a força é muito maior. Antes de você pensar em fazer grandes números individuais, pense com o seu patrocinado, senta com ele, pega a lista de nome dele e vai junto com ele fazer os primeiros passos do negócio. Porque quando ele perceber esse teu envolvimento, ele vai aprender e ele vai duplicar exatamente igual. E isso vai gerar retenção. E isso, além da retenção, vai gerar qualidade no patrocínio. Isso vai fazer completa diferença no resultado do seu negócio. E a partir do momento em que essa pessoa começa a experimentar junto com você os primeiros resultados, ela começa a se sentir mais confiante e entusiasmada, ok? Os resultados e reconhecimentos começam a se tornar a fonte principal do combustível, da chama dele, né? E aí nada vai tirar ele do foco, nada mais vai interferir no resultado dele. Todo mundo sabe, a motivação, principalmente aquela dos eventos, que vem muita música, muita dança, ela é importante, mas ela tem um prazo de validade. 2 ou 3 dias depois, a pessoa já esqueceu aquilo e de repente vai ficar até com uma impressão ruim se ela não tiver o acompanhamento
comportamento adequado. Ela vai pensar assim, puxa, aquelas pessoas queriam me iludir, me venderam o kit apenas. E de repente você tem que transformar isso, ponto de partida para um relacionamento, e o que tem que ficar é o relacionamento, é o acompanhamento, é o patrocínio de qualidade. Então, gente, concluindo, tema de retenção, existe muita coisa que poderia ser falado sobre isso. Nós tratamos de uma série de questões técnicas sobre isso no programa. Conclusão, o que é a retenção? A retenção é quando você tem sistema mais resultado. E isso é que vai fazer a retenção no seu negócio. Se você souber trabalhar de maneira inteligente, sistema e resultado, a retenção vai acontecer. E de preferência quando você é parte direta nisso, quando você é um patrocinador atuante, quando você faz um acompanhamento próximo, nas primeiras horas, nos primeiros dias do seu novo distribuidor. Porque a partir de um determinado momento, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas depois, esse novo distribuidor está fixado e está motivado para seguir em frente com menos esforço seu. E aí você pode dedicar mais tempo a um segundo, a um terceiro, a um quarto e aí por diante. Era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Nós vamos aqui agora repassar rapidamente o que nós vimos no treinamento de hoje. O que nós aprendemos sobre retenção? Primeiro, a retenção determina a sobrevivência do distribuidor. Se ele tem um acompanhamento adequado, se ele tem o apoio dos seus patrocinadores e se ele se desafia, se ele começa a aprender, se ele começa a perceber valor, ele continua no negócio. Se ele fica muito tempo no negócio, ou algumas semanas, e ele não tem nenhuma percepção de valor, não faz amizade, ele não quebra o gelo, ele não destrava, ele não experimenta resultados, ele vai acabar questionando o valor da sua oportunidade e vai se afastar. Provavelmente ele vai buscar outra coisa para fazer e depois para reverter isso é muito difícil. Terceira coisa, a retenção é manter a chama acesa. Então imagina, se você tem um distribuidor que é uma chama e tem um monte de gente em volta dele jogando um balde de água fria na cabeça dele, o que você como líder tem que fazer? Não pode deixar que isso aconteça. Você precisa proteger esse novo distribuidor, dar mais combustível do que água, porque a gente sabe que um fogo, se ele tiver uma fonte de combustível forte, você pode até debaixo d'água. Não sei se vocês se lembram da Olimpíadas que tivemos agora recente, né, na China, a tocha olímpica foi debaixo d'água, né? Isso é um fato. Por quê? Porque tinha uma fonte de combustível que alimentava o fogo até debaixo d'água. E é isso que você tem que fazer como líder. Você não pode deixar o seu distribuidor vulnerável. E outra coisa, manter ele no foco do negócio. Por isso, desde o início, colocar ele em ação o mais rápido possível, junto com você. E o sistema vai fornecer combustível durante essa fase de aprendizado. Como eu falei, muito comparável com o leite materno. É um período em que o sistema vai suprir as necessidades do seu novo distribuidor. Mas somente o sistema não é suficiente. Você, em pouco tempo, precisa transformar o entusiasmo, a motivação externa em entusiasmo genuíno, através de resultados. Então é importante que o seu novo distribuidor, junto com você, consiga os primeiros resultados e crie a sua história de impacto. Então era isso que nós tínhamos para falar com vocês sobre retenção, tá bom? Um grande abraço a todos. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.